como é que foi a vida depois, no meio de uma pandemia, criança pequena, Loucura. estudante? A escola passou a ser online, né? E aí o trabalho do meu marido tinha fechado, eu não trabalhava. Então a gente ficou com o auxílio do governo porque ele trabalhava. E aí a gente começou a vender pizza para conseguir pagar a renovação e se manter. A gente começou a fazer pizza. Fazer pizza. Já tinha feito pizza alguma vez? Nunca. Ele nunca tinha feito também. E como é que foi? Aí vendia na internet e tal? A gente anunciava nos grupos do WhatsApp, no Instagram, a gente tinha o Instagram, ainda tem, e no Facebook. Mas vocês moravam pelo centro? A gente morava no centro. Ah, então ficava mais A gente fácil. morava em cima do Museu de Cera. Museu de Cera de Dublin ali. Que o Museu de Cera não é muito bom, não, viu? Nunca fui. Eu passo É. na frente, vejo as cabeças ali, eu falo, Eu não nunca vou fui. entrar, não. Mas eu fico olhando assim, eu falo, pô, aquele de Londres lá, parece que é a pessoa de verdade lá, pô. Esse é só as cabeças na parede, eu não entendo muito bem, não. Eu É. fico meio com o pé atrás. Esse de Dublin, não sei não. Mas aí vendendo a pizza e a resposta foi boa. Foi vendendo a pizza, a gente teve um bom retorno das pessoas, a gente fazia pizza congelada brasileira. Aí a gente conseguiu, com esse dinheiro das pizzas, pagar nossa renovação. Como é que era lá cozinhar criança lá e tal? Como é que era a rotina dessa coisa de fazer pizza? Era difícil. Ela tinha 2 meses quando a gente começou a fazer pra vender. Então ela ainda tava naquela rotina de acordar de madrugada, né? Então acordava de madrugada, amamentava ela e tudo mais. A gente acordava eu e ele 4 horas da manhã pra começar a fazer as pizzas, pra ficarem prontas meio-dia, pra ele começar a sair com as pizzas pra vender 1 hora. Que as pizzas já estavam encomendadas, então ele saía pra entregar, né? E ele voltava só 10 horas da noite. Então eu ficava com a neném, e quando ele voltava era o mesmo ciclo. Dava banho na neném, colocava pra dormir, amamentava. Isso, a gente ainda fazia pizza A gente fazia pizza durante a manhã, né? Das 4 a meio-dia. Nesse mesmo período a gente ainda fazia aula. Sim, ainda tinha aula online. Ainda tinha aula online, então a gente fazia aula online e ia fazendo a massa da pizza pra entregar. Cara, o brasileiro se vira, né? Se vira como pode. Por isso que a gente é brasileiro. É. Igual a gente não tem, não. Verdade. Mas assim, mesmo nesse turbilhão, é porque eu imagino assim, você tá contando agora, tá parecendo fácil, mas eu acho Muito que não era fácil. fácil. Mesmo assim, você não falou, putz, eu devia estar no Brasil? Mesmo assim, não. Hoje em dia eu não me vejo mais morando lá. Hoje em dia, não mais. E mesmo com todo o perrengue na pandemia, eu tinha um aperto porque a minha família tava lá, né? Mas acho que nunca passou pela minha cabeça que a gente não ia conseguir. Acho que sempre tive na cabeça, tanto eu quanto ele, que a gente ia conseguir. E aí, essa coisa da pizza foi só um degrau lá que vocês estavam enfrentando. Foi um super degrau. Que a gente conseguiu pagar a renovação, né? Então, a gente fazia 200 pizzas por dia. 200 pizzas. No forno de casa, assim, normal. No forno de casa. Lógico que a gente pagava mais, né? Sim. Na conta de luz e tudo mais. A gente comprou um freezer pequeno e a gente colocava as pizzas ali e ia fazendo. 200, hein? 200 pizzas vezes, né? Não sei quanto é que... A mais cara era 5. 5. Aí subtrai as fraldas que compra, alimentação pra criança, ingrediente, Não, claro. mão de obra. Mas aí vocês estavam... Tipo, não confortáveis, mas assim, tava pagando as contas, tava de boa. Tava pagando as contas e juntando dinheiro pra renovação. Ponto. Era o certo do mês, pagar as contas e juntar o dinheiro da renovação. Se a gente, por algum acaso, sofresse alguma emergência e precisasse de dinheiro, a gente não teria. A gente teria que tirar da renovação. E aí a gente não conseguiria renovar e, consequentemente, não conseguiria ficar aqui. Então, nada poderia sair do planejado, a gente não poderia ficar doente, por exemplo. Caramba, é. Mas o seu status, né, de imigração, tá tudo ok, tudo certo, né? Sempre foi. Sempre foi. Porque como começou a pandemia, eles começaram a fazer aplicações e renovações online. Então, eu não tive que ir na imigração nem sozinha, nem com a nenê. Então, eu não tinha que provar pra eles que eu tinha filha ou não. Então, eu fiz todas as renovações que eu pude. Entendi. Foi fazer, pô, que legal, que deu tudo certo, assim, Foi. enquanto você tava... realmente, né? Difícil, tenho certeza que foi, mas que legal que... Pô, vendendo pizza. E o auxílio também, né? Que tava ajudando lá, o auxílio do seu Tá, o auxílio era o que pagava aluguel. Então, praticamente, o dinheiro da pizza a gente tinha que sobreviver e fazer o dinheiro da renovação. Que o aluguel aqui não é barato, né?
Nesse período, eu acho que a Irlanda até que realmente eu conheço muita gente que conseguiu o auxílio, né? Ou que precisou e que estava usando e Sim, que foi conseguiu muito bom. sobreviver. Foi muito bom. O auxílio ajudou a gente. A Irlanda em si ajudou a gente numa hora que a gente precisava muito, né? Que mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer a aula online cuidando de um bebê e ele conseguia trabalhar. Isso tudo por causa da aula online, porque se não tivesse na aula online, eu acho que a gente nem estaria aqui hoje, porque a gente não ia ter conseguido renovar. Porque você não ia conseguir ir pra aula. Eu não Né? consegui ir pra aula, eu não ia conseguir a famosa porcentagem de presença, eu não ia conseguir renovar. Ele ia ter que trabalhar pra sustentar a criança e eu, que eu não posso trabalhar. Então ele não ia conseguir, consequentemente, renovar também, porque ele não conseguia a porcentagem de presença. Então, tipo, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu nesses 2 anos, a gente nem estaria aqui. Eu acho. É engraçado. Realmente, de novo, se tudo tivesse dado certo, você Não estaria teria aqui. conseguido fazer as Se não coisas. tivesse acontecido a pandemia, eu não estaria aqui. Se ele não tivesse sido mandado embora, eu não estaria aqui. É. Tudo acontece certos por linhas tortas, né? Com certeza. E aí ficou quanto tempo nessa? De pandemia ou de Não, pizza? de pizza, aula online. Não sei. Quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E quando, tipo assim, alguma hora o bebê foi pra creche? Como é que foi, assim? Alguma hora Ah, conseguiu ter lembrei. Por isso alguma... que você falou 6 meses. Quando ela fez 6 meses, ela começou a introdução alimentar. Hum. Então, eu não conseguia mais manejar o tempo em fazer a introdução alimentar dela e fazer as pizzas. Ela já começou comendo pizza de cara já. Uma marguerita. Sim. E a gente não conseguia mais. Era muito tempo que a gente tinha que dedicar para ela no momento da introdução alimentar. E ele também tinha arrumado um emprego registrado, porque até então ele estava recebendo do auxílio do governo. Né? Só que aí, como ele arrumou esse emprego registrado, que era um lava rápido que estava funcionando, não tinha parado por causa da pandemia, a gente abriu mão do auxílio e ele foi por lava rápido. Então, eu não conseguia fazer as pizzas sozinhas, cuidando dela e cuidando da alimentação dela. Entendi. Eu não conseguia manejar tudo. Então ficou 6 meses, mas aí depois ficou nessa. E o emprego lá conseguia pagar as contas de boa? Com o emprego dele, as coisas foram começando a caminhar. Aí a gente teve que parar de fazer as pizzas, né? Porque eu não conseguia mais manejar o tempo. E aí a gente ficou só com o emprego dele e depois eu consegui emprego em outro lugar fazendo sanduíche, meio período. Meio período. Então eu trabalhava de manhã, ele ficava com a nenê. Entendi. Eu voltava pra casa pra ficar com a nenê, ele ia trabalhar. Entendi. Nossos horários tinham que encaixar pra gente conseguir os dois trabalhar. Putz. Mas aí, de noite conseguia ficar em casa, né, os dois? De noite, ele chegava às 11 da noite. Então a gente tinha esse horário. E quando a neném acordava de madrugada. Fazer outro bebê. Ah, não! Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.